Olá, paz e bem. Iniciamos o tempo comum. Esse vai até o início do período quaresmal. Nesse tempo, vamos refletir sobre a vida pública de Jesus, ou poderíamos chamar de sua prática pastoral. As leituras de hoje nos levam a refletir sobre o chamado de Deus e a resposta que mulheres e homens e a humanidade toda dá a Deus que gera vida. Na primeira leitura, nós temos o texto conhecido como Vocação de Samuel, ou simplesmente o chamado de Samuel. Samuel foi entregue por sua mãe a Eli para que o filho fosse consagrado ao Senhor. Essa fora a promessa feita por ela. Samuel está no templo, à noite, hora de descansar. O Senhor chama: Samuel, Samuel. O menino, ainda desconhecendo os caminhos de Deus e a sua forma de se comunicar conosco, vai ao encontro de Eli, mentor, e responde: Eis-me aqui. E diz: Você me chamou, estou aqui. Eli, sem ainda entender que era um chamado de Deus, diz que ele não tinha chamado o menino e que ele voltasse a dormir. Eli deve, pensando que o garoto poderia ter sonhado com esse chamado. A cena se repete, mas 2 vezes. Então Eli compreende que o Senhor que chama por Samuel e lhe instrui: se alguém te chamar, responde: Senhor, fala que teu servo escuta. Ao ouvir o chamado novamente, Samuel diz: fala que teu servo escuta. Ouvir, escutar, atender. A primeira leitura nos faz pensar sobre esses 3 verbos. Ouvimos tantas coisas. Será que estamos ouvindo a palavra de Deus? Escutar é compreender o que se ouve. Não basta ouvir a palavra de Deus. É preciso escutar. É preciso compreender o que Deus quer nos dizer. É preciso pensar no que se ouve. Atender. Depois de ouvir e escutar, dar atenção ao chamado. Esse chamado implica em compromisso da vida com a causa de Deus. Deus tem um plano para realizar em nossas vidas e devemos ouvir e escutar para atender a esse chamado. Na segunda leitura, Paulo fala à comunidade de Corinto. Para lembrar, Corinto era uma grande cidade da época, um centro comercial e cultural. Paulo está falando para aquela pequena comunidade que havia aceitado Jesus pela pregação do apóstolo. Mas não bastava ouvir e escutar. Era preciso dar provas de que entenderam e atenderam ao chamado. Corinto era uma cidade, hoje havia tipo de gente, qualquer tipo de gente, muitas práticas fora daquilo que Deus esperava deles. E a comunidade cristã era contaminada por isso também. Muitas vezes, nos deixamos contaminar pelas impurezas do mundo. E assim, se somos templos do Espírito Santo, devemos agir de uma maneira diferente da forma que o mundo age. E que devemos glorificar a Deus com nossos corpos também. Chegamos ao Evangelho. Mais um caso de escuta e de chamado. João Batista vê Jesus passar e indica então aos seus discípulos o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo essas palavras, vão até Jesus. Lembra-se de Eli e Samuel? Eli indica a Samuel que a voz era de Deus. Aqui João aponta o Cordeiro de Deus. Jesus, vendo que era seguido por eles, pergunta: O que estás procurando? Imediatamente eles perguntam: Onde moras? Foram com Jesus
viram onde ele vivia e ficaram com ele naquele mesmo dia. O evangelista narra, então, o que acontece em seguida. Um dos discípulos de João Batista era André, irmão de Simão, futuro Pedro. Ele fala ao irmão que haviam encontrado o Messias, o Cristo. André, então, leva o irmão Simão até Jesus. Ao vê-lo, Jesus diz: tu serás chamado Cefas, pedra. João Batista aponta André, vai ao encontro. André aponta, Simão vai conferir. O que há de tão verdadeiro nisso? Todos foram capazes de ir ao encontro de Jesus e mudar de vida. Essa mudança é tão significativa que até o nome fora mudado. Ser pedra é ter a força e a coragem de sustentar a construção, de ser quem conduz. Quantas vezes nos fazemos pedra na vida dos outros? Quantas vezes somos pedra que sustenta a fé, a esperança e a caridade de nossas comunidades? Quantas vezes apontamos Jesus na vida dos outros? Que a liturgia de hoje possa nos motivar a dizer como o salmista: eis que venho, Senhor, com prazer fazer a vossa vontade. Amém. Deus lhe abençoe, tenha um bom domingo e até a próxima semana.